Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Ramos, sou estudante de História em graduação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, gente, eu vou estar fazendo uma apresentação aqui para vocês, falando um pouco sobre o trabalho forçado em Moçambique. A gente vai falar um pouco desse trabalho forçado que hoje está fazendo um calor insuportável no Rio de Janeiro, mas vamos lá, para a gente não demorar muito. De antemão, é sempre importante lembrar que Moçambique foi independente em 1975. Em 1974 teve alguns movimentos de independência que culminaram na sua independência em 75. Dentro desses movimentos de independência, a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, será o grande grupo que vai gerir o novo governo independente, que vai ter um caráter socialista, um governo socialista. E o governo da Frelimo, ele tinha como proposta se desvincular das experiências coloniais, superar essas experiências e formar novas experiências. Porém, não é muito bem por aí que a gente percebe. Ainda em 74, um ano antes da independência, a gente percebe que o seguinte: vai ser montada uma operação chamada Limpeza, que é fundada em 7 de setembro de 74. Essa operação ela vai ser em conjunto com forças portuguesas para combater práticas como prostituição, vadiagem, suspeitos do governo, inimigos e etc. Essa operação ela vai principalmente perseguir aqueles que tinham práticas, como eu posso dizer, não condizentes com a sociedade da época. Não eram atividades tão boas, por assim dizer. E dentro desse sistema da Operação Limpeza, a Frelimo vai criar um sistema chamado Sistema de Reeducação. Que, dentro daquilo que eu falei anteriormente, sendo um governo socialista, sendo um governo que vai pautar a questão da independência e superação das suas raízes coloniais, sendo um governo que vai tentar construir um novo caráter para esse povo, para essa sociedade moçambicana, eles vão criar dentro dessa lógica da Operação Limpeza um sistema de reeducação. Mas vamos lá, para a gente entender um pouco dessa reeducação. Essa reeducação ela vai se dar parecida com os sistemas de exploração que se tinham na lógica colonial. Mas, Mateus, eles não tinham uma concepção de romper? Sim, é um paradoxo, é uma contradição que o governo da Frelimo, na época, caiu. Então, por mais que houvesse um debate sobre a construção de um ideal, a construção de uma sociedade pautada no interesse coletivo, ainda havia muito também das práticas coloniais e como que o governo, agora da Frelimo, se utilizava para atender às suas demandas. E dentro desses sistemas de reeducação, muitas das pessoas que eram tomadas pelo governo, tomadas no sentido literal mesmo, você poderia estar na rua e ser acusado de ser vadio, de ser improdutivo, eu acho que é a palavra mais correta, e você ser enviado para uma das chamadas machambas comunais. As machambas comunais, ela vai ser parecida com os locais de trabalho escravo, lavouras e por aí vai, que havia em Moçambique. Mas dentro dessas machambas comunais, muitas das pessoas que eram tomadas pelo governo, qual fosse a acusação que estivesse dentro dos parâmetros do governo, você se encaixasse, você seria enviado como trabalhador forçado para dar vida, da atividade, da organização, da produtividade a um espaço.
com o discurso de reeducação, de se livrar das correntes coloniais. Quais seriam essas correntes coloniais? Seria a questão da prostituição, a questão da vadiagem, a questão dos jogos, a questão de tudo aquilo que se dizia contra os ideais que a Frelimo considerava como essenciais para o seu governo. E, obviamente, dentro desses parâmetros, eles condenavam a questão do capitalismo. Então, tinha esses princípios das machambas. Você manda para um lugar para trabalhar, forçado para o governo, produzem, para depois o governo se utilizar daqueles espaços. Ou seja, você dá identidade a um espaço para depois o governo entrar com suas demandas. E dentro desse contexto que a gente falou muito brevemente, que eu venho falando brevemente sobre a Frelimo, sobre as machambas comunais, sobre a operação em peso e o sistema de reeducação, eu vou trazer aqui alguns exemplos que no texto, como base para essa apresentação, é o texto Escravo Sem Dono. Mais para frente a gente vai mostrar a referência e explicar o porquê do título do autor. Mas dentro de um desses exemplos que a gente traz, podemos constar, por exemplo, dessas memórias, o caso da Dona Esther, que veio da região do Machixe por volta de 1980. E a história de Dona Esther é curiosa porque na região do Machixe ela já era mãe de 3 crianças, 3 crianças, e uma não tinha pai registrado. E como na questão do Moçambique, a questão do status era muito preponderante, e ela era uma mulher independente para sua época, comerciante e por aí vai, ela foi acusada de prostituição por não ter um dos filhos registrados e por ter uma ascensão comercial, social, socioeconômica, como vocês preferirem, dentro da região que ela veio, foi acusada de prostituição. E foi enviada para a região do Inhansuné, que fica na província do Inhamané. Então, Dona Esther, ela vai se fundar dentro dessa constituição das machambas por uma questão que hoje em dia podemos considerar como muito a palavra não seria bobo, mas seria inconsequente. Porque, assim, uma simples denúncia, sem averiguação de fatos, sem um detalhamento da situação daqueles sujeitos, já tornava propício para você ser vítima de um trabalho forçado. Então, a história de Dona Esther, que é líder local hoje do Inhansuné, do mercado local, ela fala muito brevemente, quando o autor pesquisa sobre a sua história, sobre a sua memória, ela vai falar que chegou na região do Inhansuné, não tinha nada, não tinha absolutamente nada, apenas muita vegetação selvagem e soldados da Frelimo. E ela ficou encarregada, assim como outras figuras que aparecem no texto, mas à frente eu vou contar mais uma, só para a gente ter 2 exemplos, de fundar um mercado e de começar a produzir dentro daquele contexto para dar vida econômica, para dar vida social e para dar uma estrutura de civilização a um ambiente que ela considerava como hostil. Outro exemplo que a gente... Aí vale lembrar, a Dona Estela foi com uma das filhas para a região do Inhansuné e as outras 2 ficaram com o pai. Então, assim, o que torna a machamba, o trabalho forçado, ainda mais grave, ainda mais impactante, porque
você, além de ter sido retirado da sociedade, do seu espaço social e retirado a sua liberdade, você ainda tem que viver com a questão do desapego aos entes queridos, aos seus próximos. Vamos para outro exemplo. Dentro de outro exemplo de trabalho forçado, nós temos o senhor Moisés. História parecida. Só que diferente da dona Esther... da dona Esther. É isso mesmo. Dona Esther, diferente da história da dona Esther, só Moisés é homem. Então, diferente da dona Esther, o senhor Moisés não tinha tanto uma questão de comprovação de status, que era um pouco mais intensa para a questão das mulheres em comparação dos homens. Não que os homens não tivessem, mas quando era em relação às mulheres, havia-se um peso maior. Essa mulher deveria ser constantemente localizada. É filho de quem? É da casa de onde? Trabalha onde? É mulher de quem? Ou seja, ela tem sempre que ter um papel definido. No caso do seu Moisés, o que acontece é uma coisa muito, muito frustrante, para não dizer incompreensível, porque o seu Moisés ele estava na região do Inhaçorro por volta da década de 80 e ele foi para essa região para atualizar seus documentos. Deixou sua mulher em sua casa e viajou para atualizar seus documentos, ou seja, vale lembrar que ele tinha documentos. E por uma denúncia das pessoas locais, por não conhecerem ele na região, disseram que ele era um forasteiro e que não tinha documentos. Que acabou sendo acusado de improdutivo. Ou seja, ele estava numa região, ele foi atualizar seus documentos para justamente ficar de acordo com a lei. Só que o sistema não olhou com muito bons olhos a ação que seria legal. Uma ação de dever social. Ele foi acusado de improdutivo e mandado para Iuaçuné, da mesma forma que a dona Esther. E lá ele se tornou um líder local e dentro daquele ambiente, junto com Dona Esther, junto com outras figuras que o texto relaciona, o escravo sem dono, ele fala um pouco disso, de como que o Estado o acusou de um trabalho forçado. O colocou num estágio de estado de trabalho forçado. Aqui é para a gente ter uma ideia de onde eles foram retirados, no caso do seu Moisés, e enviado para o Inhamané, que é a província da Inhaçuné. E aqui a referência do Osmar Ribeiro, do Tomás Ribeiro, que é escravo sem dono. Escravo sem dono por quê? Porque essas pessoas elas não viam para quem, por quem e para que elas estavam produzindo. Elas apenas eram colocadas dentro de um contexto, de um espaço e eram enviadas para o trabalho forçado. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Valeu. Fui.